Olá, amigo. Meu nome é Joel Lopes e este é o 10º vídeo de uma série de 18 lições disponíveis aqui no Bíblia Fácil com Joel Lopes. Como você já sabe, aqui a Bíblia é vista com seriedade e simplicidade. Na lição passada, nós estudamos sobre a morte e hoje veremos o que a Bíblia fala sobre o juízo. Está preparado? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Antes de mais nada, vamos fazer uma oração pedindo a companhia de Deus, companhia do Espírito Santo, para nos guiar ao longo deste estudo. Ore comigo. Querido Deus, estamos mais uma vez reunidos para estudar a Tua Palavra. Queremos aprender o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o juízo. Pedimos a Tua companhia, a Tua orientação e a sabedoria que só o Espírito Santo pode nos dar. Fazemos esses pedidos e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então com a parte da introdução da lição 10 dessa série de estudos que nós estamos fazendo, chamada Bíblia Fácil. Vamos começar então. É de manhã no parque da cidade. Garotos se divertem andando de bicicleta quando um garoto solta a mão de sua mãe e corre para a ciclovia. Um rapaz caminha ali perto, percebe o perigo e se joga entre o garotinho e as bicicletas. O choque é inevitável. Muito machucado, o rapaz precisa ser atendido e levado ao hospital enquanto a mãe tenta acalmar o seu filho do susto. 20 anos depois, em um tribunal da cidade, um jovem está sendo julgado por diversos crimes. Ele não tira os olhos do juiz a ponto de incomodá-lo. O juiz se levanta para dar a sentença quando o jovem o interrompe. Eu conheço você. Você foi o homem que há 20 anos salvou a minha vida lá no parque. Será que pode me salvar agora? O juiz levanta-se, arregaça as mangas e diz: Rapaz, nunca esqueci aquele dia. Aqui estão as cicatrizes em minhas mãos. Naquele dia eu estava lá para salvar sua vida. Hoje, porém, estou aqui para dar uma sentença justa. Essa narrativa, de autoria desconhecida, exemplifica muito bem o que vai acontecer com os seres humanos no tempo do fim. Segundo a Bíblia, todos nós teremos que passar pelo juízo de Deus. Mas você pode perguntar, que julgamento é esse? O que isso muda na minha vida? No estudo que vamos ter agora, a Bíblia vai responder essas e outras perguntas. Estude e entenda hoje o juízo de Deus. O juízo. A Bíblia ensina que o homem será julgado de acordo com aquilo que tiver feito. Jeremias, capítulo 17, verso 10, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, Apocalipse, capítulo 20, verso 12, confirmam que nós seremos julgados de acordo com aquilo que tivermos feito em vida. Isso não quer dizer que a salvação será pelas obras. A salvação somente ocorre pela fé em Cristo, como nosso Salvador pessoal. Ou seja, eu acredito que Jesus Cristo é meu Salvador e por isso sou salvo. Mas o que ocorre é que as obras de uma pessoa testificam de sua fé. Quer ver? Tiago, capítulo 2, verso 26, diz isso. Eu vou ler para vocês. Tiago, capítulo 2, verso 26. Aqui vai dizer que as obras testificam a nossa fé. Olha o que diz o verso 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações ou sem obras está morta. Ou seja, uma vida sem obras é uma vida com uma fé morta, uma fé vazia. Portanto, é necessário que nós, por acreditarmos em Cristo, deveremos agir conforme Ele agiu, seguindo seus exemplos, seguindo suas obras.
de amor ao próximo, de respeito, de caridade, de generosidade. Muito bem. Se a pessoa tem fé em Cristo, suas obras demonstrarão isso. Todo o julgamento envolve o que consta nos relatos dos processos. Por isso, a palavra de Deus menciona a existência de vários livros usados pelo tribunal divino. Primeiro, as Escrituras Sagradas e a lei de Deus, conforme Tiago 2, verso 12, são a norma do juízo. Então, nós temos uma norma, nós temos uma lei, um código de leis. É isso que vai regular o juízo. O livro da vida, esse é o segundo livro. Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, verso 12. Nessa mesma passagem, fala também de um outro livro, o livro de registro dos pecados dos homens. É outro livro, também na mesma passagem. Existe também um outro livro, que é o livro de memórias das boas obras dos santos. Além de Daniel 7, verso 10, Malaquias capítulo 3, verso 16 e Isaías capítulo 65, versos 6 e 7, falam desse livro de memórias das boas obras dos santos. Quem são os santos? Todos aqueles que estiverem salvos por Jesus na ocasião da volta dele e por toda a eternidade, terão e têm as suas obras, as suas boas obras registradas num livro. Isso mesmo que você está ouvindo. Todos aqueles que estiverem salvos por ocasião da volta de Jesus terão registrados num livro todas as suas boas obras. Então, esses livros, as Escrituras Sagradas, o livro da vida, o livro do registro dos pecados dos homens, o livro que registra as boas obras dos santos, esses livros são usados por Deus para que o universo saiba que Ele é justo ao condenar os ímpios e também é justo em salvar aqueles que aceitaram uma morte substitutiva de Cristo. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, nos substituindo. Então, Deus é justo também para salvar aqueles que aceitaram a morte de Jesus, esse sacrifício de Cristo na cruz por nós, para nos salvar. Bom, o juízo, de acordo com a Bíblia, ele é dividido em 3 fases. A fase do juízo que acontece antes da volta de Jesus, também chamada de juízo pré-advento, né? Esse juízo ele é realizado antes que Cristo retorne à Terra. Teve início, ele começou no dia 22 de outubro de 1844. De acordo com a profecia das 2.300 tardes e manhãs que está lá no livro de Daniel, no capítulo 8, verso 14. Essa mesma profecia ela se repete no capítulo 9, versos 24 a 27. O objetivo desta fase é justificar o caráter de Deus diante dos seres celestiais e definir quem estará salvo ou não por ocasião da volta de Jesus. O juízo de confirmação, este é o segundo. Esse juízo será realizado pelos salvos, durante o milênio, ou seja, durante 1000 anos. Isso está lá registrado no livro do Apocalipse, capítulo 20, versos 4 e 6. O objetivo deste juízo é justificar o caráter diante dos remidos, diante dos salvos. Para benefício dos salvos, Cristo abrirá todos os livros e irá revelar por que os ímpios se perderam. Esse juízo ocorre entre a segunda e a terceira vinda de Cristo, no período conhecido como milênio. Satanás e seus anjos estarão presos durante esse período de 1000 anos, pois não terão ninguém a quem tentar. A terra estará desolada durante esse período e os ímpios permanecerão mortos até a segunda ressurreição no final dos 1000 anos. Acontece uma primeira ressurreição quando Jesus volta e uma segunda ressurreição após os 1000 anos. Quem ressuscita na segunda ressurreição? Todos os ímpios. Eles ressuscitam
para receber a sentença do juízo. E é isso que nós vamos ver na terceira etapa, ou na terceira fase do juízo, que é o juízo executivo. Esse juízo, ele justifica o caráter de Deus diante de todos os seres criados, de todo o universo, bons e maus. É a proclamação da sentença condenatória contra os ímpios e a sua destruição. Aqui se cumpre o que está predito tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, onde diz: diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Será o único momento na história em que toda a humanidade, de todos os tempos e eras, estará reunida. Portanto, ao final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitarão e Satanás os ajuntará, os arregimentará para tentar dominar a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, mas essa tentativa será frustrada. Deus enviará fogo do céu que os consumirá. Isso tudo que nós estamos falando está amparado na Bíblia, está escrito na Bíblia. Leia Apocalipse capítulo 20, dos versos 7, 8 e 9, para confirmar o que nós acabamos de dizer. Não ficará nenhum vestígio de maldade. Olhe para o livro de Naum, capítulo 1, verso 9. O mesmo fogo que extirpa o mal também purifica a terra. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Que maravilhosa esperança! Aquele que tem Cristo como seu Salvador pessoal não precisa temer o juízo de Deus. Devemos nos lembrar que neste juízo, o mesmo juiz é também o nosso advogado. E que passagens bíblicas confirmam isso, que o nosso juiz é também o nosso advogado? João capítulo 5, verso 22 e 1 João, ou primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Essas duas passagens confirmam que Jesus é nosso juiz e nosso advogado. Ele está pronto a interceder por nós, Romanos capítulo 8, verso 1, e nos defender do grande acusador, Satanás, capítulo 12 de Apocalipse, verso 10. Hoje é o dia de buscarmos refúgio em Cristo. Terminamos aqui a parte da introdução e agora vamos para as perguntas. Abra sua Bíblia, que nós vamos agora responder com base na Bíblia as perguntas abaixo. A Bíblia fala sobre um julgamento universal. O que será levado em conta nesse juízo? Vamos olhar para Eclesiastes, capítulo 3, verso 17, para responder essa pergunta. Eclesiastes, no Velho Testamento, capítulo 3, verso 17. Diz assim: então pensei assim, Deus julgará tanto os bons como os maus, porque tudo o que se passa neste mundo, tudo o que a gente faz, acontece na hora que tem que acontecer. Então, o que será levado em conta nesse juízo? Todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, a resposta certa, todas as obras, quer sejam boas ou más. Como parte do plano da salvação, o juízo é um momento crucial para a humanidade. Nele serão levadas em conta todas as atitudes, boas ou más, de todas as pessoas. O juízo tem caráter universal, pois todos comparecerão diante do tribunal de Deus. Romanos 14, verso 10 e 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, falam disso. Pergunta 2. Quais são as duas funções de Cristo no juízo? Nós já vimos, mas vamos responder agora lendo as passagens bíblicas. João, capítulo 5, verso 22, e depois vamos ler 1 João, capítulo 2, verso 1. Vamos lá para João, capítulo 5, verso 22. João, capítulo 5, verso 22, diz: o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar. Então, quem julga é o Filho, Jesus Cristo. Está aqui escrito.
Foi o que eu li em João capítulo 5, verso 22. Então, uma das funções de Cristo no juízo é julgar. Vamos ver a segunda função de Cristo. 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Qual é a função de Jesus no juízo? Ele é nosso advogado de defesa. Então, quais são as duas funções de Cristo no juízo? Resposta: juiz e advogado. Jesus é tanto juiz quanto advogado. Interessante, não? Para entendermos essa dupla função, devemos saber que o juízo possui 3 etapas. Nós já vimos: juízo pré-advento, ou seja, é o juízo que acontece antes da volta de Jesus, o juízo da confirmação e o juízo executivo. Nós já vimos esses 3. Jesus hoje atua como nosso advogado. Vivemos no período do juízo pré-advento. Hoje, nós, no ano de 2015, quando esse vídeo foi gravado, estamos vivendo no juízo pré-advento. Após a volta de Jesus, durante 1000 anos, isso está lá confirmado em Apocalipse capítulo 20, verso 4, os santos, ou seja, todos os salvos, irão analisar e comprovar a sentença dada por Deus a cada ser humano. Finalmente, após os 1000 anos, Jesus executará o juízo final. Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, dos versos 7 a 10. Nessa etapa, o mal será extinto para sempre. Nunca mais teremos vestígio do pecado e do mal. Nunca mais. É isso que está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, dos versos 7 a 10. Vamos para a terceira pergunta. O juízo de confirmação acontecerá durante os 1000 anos. Afinal de contas, o que são esses 1000 anos? Vamos ler Apocalipse capítulo 20, dos versos 4 até o verso 9. Então, procure na sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 20, dos versos 4 até o verso 9. Diz assim: Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver até que os 1000 anos terminaram. Essa é a primeira ressurreição. Felizes e abençoados as pessoas que forem incluídas nesta primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão durante 1000 anos. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os ajuntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Verso 9. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama, mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Afinal de contas, o que são esses 1000 anos? É um período de tempo literal, ou seja, não é simbólico, são 1000 anos mesmo contados no calendário, em que os justos estarão no céu com Jesus, confirmando a decisão que Cristo tomou no tribunal sobre o destino dos ímpios. É isso que nós faremos ao longo desses 1000 anos, no juízo de confirmação. Confirmaremos que Jesus foi justo ao condenar aquelas pessoas.
É isso que nós vamos confirmar ao avaliar cada caso. Certo? Comentários. Quando Jesus voltar, os justos irão para o céu por um período de 1000 anos. Nesse tempo, receberão autoridade para julgar, conforme a gente viu na etapa do juízo de confirmação. A terra permanecerá desolada, e Satanás e seus anjos ficarão presos entre aspas, porque eles não vão ter a quem tentar, não vão ter ser humano a quem tentar. Após esse tempo, Satanás será solto e irá tentar a multidão formada pelos ímpios que foram ressuscitados após esse período de 1000 anos, com a intenção de destruir a cidade santa, a Nova Jerusalém. Neste momento, acontecerá a destruição final do mal, que foi o que nós lemos no último verso, no verso 9, onde diz o seguinte: Então eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Destruiu os ímpios. E com isso destruiu todo o mal e todo o vestígio do mal. Bem, vamos para a próxima pergunta. Existe algum documento ou registro que faz parte desse juízo? Nós vamos ver que sim. Olhe lá para Apocalipse, no capítulo 20 e o verso 12. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Então, sim, existem alguns documentos ou livros que registram as ações e que serão utilizados por parte desse juízo de confirmação que nós vimos na pergunta anterior. E os livros que estarão à disposição dos salvos para confirmarem o julgamento são os livros de registro e o livro da vida. A Bíblia afirma que existem livros nos quais são registrados nomes e ações das pessoas. Esses registros serão usados para estudo de cada caso nesse julgamento. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a norma ou o código que Deus usará nesse juízo? Leia comigo o livro de Tiago, Novo Testamento, capítulo 2, os versos 10, 11 e 12. Diz assim: Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá liberdade. Que lei que nós acabamos de ler? Que exemplos que foram ditos aqui nessa passagem foram exemplos tirados dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então, os 10 mandamentos de Deus será a norma, a base do juízo de Deus. Então, a resposta certa é a universal lei de Deus, os 10 mandamentos. Esta é a norma, o código que Deus usará para o juízo. A atitude de cada um em relação aos ensinos bíblicos, bem como a guarda dos 10 mandamentos, é o critério pelo qual seremos julgados. Outros versos que apoiam isso estão lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e verso 14, e também Romanos 2, verso 12. Vamos ler esses dois textos. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Verso 14. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem
ou o mal. Isso foi o que nós lemos em Eclesiastes. Agora vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 2, verso 12. Romanos capítulo 2, verso 12. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Qual a lei que nós estamos nos referindo? A lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos é a base do juízo de Deus. Próxima pergunta, pergunta 6 e última. Como podemos ser absolvidos no juízo de Deus? Nós estamos lendo o livro de Romanos, essa foi a última passagem lida. Vá para o capítulo 8 do mesmo livro, livro de Romanos, e olhe para o verso 1. E aqui nós vamos descobrir como seremos absolvidos no juízo de Deus. Verso 1. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então, para você ser absolvido, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus, feito no meu e no seu lugar, e confiar que é através dos méritos de Jesus que nós somos salvos. Essa é a forma para sermos absolvidos no juízo de Deus. Aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar e confiar unicamente nos méritos de seu sangue. Essa é a resposta da pergunta 6. Nossa única garantia é aceitar o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Quando fazemos isso, nossa vida é transformada pela ação do Espírito Santo. Jesus toma o nosso lugar no tribunal divino e assume a nossa culpa. Deus nos absolve pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso é de graça. Isso é justificação. Nossa vida é colocada em harmonia com a vontade divina. O que você sente quando pensa no juízo? Algo ruim? Tem medo? Saiba que o juízo de Deus existe para salvar. Mas para que isso seja uma realidade, você precisa aceitar a Cristo como seu Salvador. Ele é o advogado que nunca perdeu uma causa e está pronto a interceder por você nesse julgamento. Na verdade, ele já pagou a sua pena. Você só precisa confiar e aceitar a intercessão dele. Por que você não pede a Deus neste momento que interceda por você no tribunal dos céus? Bom, ao final de cada estudo, de cada lição, nós temos uma decisão a tomar. E eu convido você a tomar a sua decisão. Entendo que o juízo está em curso e que preciso depender de Cristo para a minha absolvição. Aceito a Jesus como meu Salvador e quero permanecer nele, obedecendo a sua lei. Marque a sua resposta, envie o estudo para o site biblia.com.br, clicando aí no botão enviar. E assim terminamos mais um estudo, a lição 10 dessa série de 18 lições. Acesse os comentários deste vídeo que você está assistindo para tirar suas dúvidas. Escreva ali a sua pergunta que eu procurarei responder. E se você gostou do vídeo, clique em curtir. Inscreva-se no canal Bíblia Fácil com Joey Lopes e compartilhe a palavra de Deus nas suas redes sociais. Um abraço, fique com Deus e até o próximo estudo.